cibernético, 9 milhões de ocorrências apenas no primeiro semestre de 2021. O Brasil é um dos principais alvos globais em crimes cibernéticos, com 9 milhões de ocorrências apenas no primeiro semestre deste ano, segundo a Roland Berger. E com o alto volume dessas ações, a cibersegurança se mostra essencial para o pleno funcionamento das organizações, principalmente para aquelas que possuem a área digital como parte de sua estrutura. Por isso, entender quais os setores estão mais vulneráveis e tratar os dados das empresas de forma correta é fundamental. O que agrava ainda mais o cenário é que apenas 32% das empresas têm um setor específico para tratar de assuntos relacionados à cibersegurança, de acordo com a pesquisa Barômetro da Segurança Digital. O risco gerado para as instituições afeta também outros setores como educação e vendas, que foram forçados a implantar mudanças em decorrência da pandemia. Além delas, de acordo com uma pesquisa realizada em julho deste ano, pelo Grupo MZ, com base em dados levantados pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, agência regulada pelo Ministério da Economia, as companhias de energia elétrica lideraram o ranking de ciberataques. Com este cenário é fundamental que as empresas tenham um sistema de segurança cibernético complexo, capaz de identificar possíveis ameaças e ataques de forma rápida, além de oferecer planos de resposta eficientes. Senado aprova PEC que inclui a proteção de dados pessoais como direitos e garantias fundamentais. O plenário do Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição, PEC 172019, que torna a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, um direito fundamental. A PEC também remete privativamente à União a função de legislar sobre o tema. Por acordo entre as lideranças, foram votados os 2 turnos na mesma sessão. Aprovada de forma unânime, a PEC recebeu 64 votos no primeiro turno e 76 no segundo, o mínimo exigido é de 49. O texto segue agora para promulgação, em sessão do Congresso Nacional ainda a ser marcada. De acordo com a relatora, a previsão da PEC que atribui à União as competências de organizar e fiscalizar o tratamento dos dados pessoais dos indivíduos oferece agora abrigo constitucional ao funcionamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, prevista na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Lei 13.709, de 2018. A constitucionalização da proteção de dados como direito fundamental e cláusula pétrea traz avanços significativos para os titulares de dados pessoais e para a garantia dos direitos de privacidade, proteção de dados e outros direitos, além de deixar ainda mais clara a necessidade de um esforço multissetorial para o fortalecimento de uma cultura de privacidade e proteção de dados no país. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, celebra essa vitória democrática, que demonstra como a proteção de dados tem ganhado legitimidade, espaço e relevância na sociedade brasileira, e seguirá trabalhando para garantir a proteção desse direito fundamental. Mais de 40% das empresas não têm plano de contenção para vazamento de dados em relação à LGPD, aponta a pesquisa. Os recursos humanos e o departamento pessoal são setores que lidam, diariamente, com centenas de dados. Afinal, além de ter o controle dos colaboradores de uma empresa, eles também lidam com informações externas, como de candidatos que participam de processos seletivos, por exemplo. A fim de analisar esse cenário, as novas regras e multas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, em especial, aquelas que apontam o que é permitido, ou não, ser coletado, armazenado e compartilhado, a Convenia realizou uma pesquisa inédita, entre agosto e setembro, intitulada Diagnóstico LGPD, Maturidade do RH na Proteção de Dados com apoio da InfoJobs, plataforma de oportunidades profissionais. Ao todo, responderam à pesquisa 921 profissionais de RH de todo o Brasil. Deste total, 591 devolutivas embasaram o estudo. A investigação inédita revela que mais de 40% das empresas não têm planos de contenção para vazamento de dados, o que coloca em risco não apenas usuários e colaboradores, mas também o próprio negócio,
já que hoje a multa por infração da LGPD pode chegar até 50 milhões. Atualmente, a área de RH é responsável por dados sensíveis que oferecem diversos riscos de processos. Mesmo assim, mais de 30% das empresas ainda não atualizaram seus contratos trabalhistas, de serviços, a política de privacidade ou sequer coletaram a assinatura dos colaboradores para os termos de confidencialidade de dados. Outro ponto sensível à LGPD identificado pelo estudo foi o tratamento de informações relacionadas à saúde. Nenhum dado referente a condições que possam causar discriminação pode ser tratado pelo RH. Conforme a investigação, mais de 76% das empresas têm acesso aos atestados médicos, porém, mais da metade das respondents não tem um profissional da saúde para tratá-los dentro da empresa, criando mais um grande cenário de risco. Ciberataques semanais crescem 62% este ano no Brasil. O número médio de ataques por semana no mundo às organizações aumentou 40% neste ano na comparação com 2020. No Brasil, o aumento foi consideravelmente maior, com uma média semanal de 967 ataques e um crescimento de 62%, de acordo com dados da Checkpoint Research, divisão de inteligência em ameaças da Checkpoint Software. O estudo mostra que globalmente, após uma ligeira diminuição nas semanas anteriores a março de 2020, houve um aumento significativo no número médio de ataques semanais a cada organização ao longo dos meses seguintes, incluindo este ano. Em setembro, o número médio de ciberataques semanais em cada organização atingiu globalmente seu pico com mais de 870 ataques. Isso é mais do que o dobro do número de ataques em março de 2020. Os setores que estão enfrentando os maiores volumes de ciberataques são educação e pesquisa, com uma média de 1.468 ataques por organização a cada semana, aumento de 60% a partir de 2020, seguido por governo militar com 1.082, aumento de 40%, e pelo setor da saúde com 752, aumento de 55%. Além disso, a Checkpoint Research observou que os ataques semanais de ransomware a empresas brasileiras aumentaram 8% em 2021, em comparação com 2020. Ela também constatou que globalmente em 2021, em média, uma em cada 61 empresas foi afetada por ransomware semanalmente, um aumento de 9% em relação a 2020. 2/3 das empresas já foram alvo de ataque de ransomware. Pesquisa realizada pela Fortinet em 24 países, incluindo o Brasil, indica que o ransomware preocupa mais que outras ameaças cibernéticas para 85% das organizações. Entrevistados da América Latina, Ásia-Pacífico e EMEA, Europa, Oriente Médio e África, são os que mais temem ataques de ransomware e acreditam ser mais vulneráveis que seus pares nos Estados Unidos e Canadá. O relatório é baseado em uma pesquisa global realizada em agosto deste ano, com 455 líderes de TI e segurança de organizações de pequeno, médio e grande porte de 24 países, incluindo o Brasil. A pesquisa revela que a maioria das organizações está mais preocupada com ataques de ransomware que com outras ameaças cibernéticas. No entanto, enquanto a maioria das empresas indicou que está preparada para um ataque de ransomware, incluindo treinamento cibernético de funcionários, planos de avaliação de risco e seguro de segurança cibernética, identificou-se uma lacuna clara no que muitos entrevistados consideram soluções de tecnologia essenciais para proteção e aquelas que podem proteger de forma mais eficaz contra os métodos mais utilizados para obter acesso às redes. A principal preocupação das organizações em relação a um ataque de ransomware é o risco da perda de dados, sendo que a perda de produtividade e a interrupção das operações aparecem logo atrás. Além disso, 84% das organizações relataram ter um plano de resposta a incidentes, sendo que o seguro de segurança cibernética fazia parte de 57% desses planos. Em relação ao pagamento do resgate em caso de ataque, o procedimento para 49% dos entrevistados é pagar o resgate à vista e, para outros 25%,
depende do valor do resgate. Dos 25% que já pagaram resgate de ransomware, a maioria, mas não todos, recebeu seus dados de volta. Ciberameaças atingem a marca de 40 bilhões no primeiro semestre. Criminosos continuam tirando proveito de qualquer brecha, relacionada ou não à Covid-19, ameaças chegam por e-mail, arquivos e URLs maliciosas. As ofensivas digitais contra empresas ultrapassaram a marca de 40 bilhões em todo o mundo no primeiro semestre e nada indica que irão reduzir o ritmo no restante do ano, segundo o relatório Attacks from All Angles, 2021 Media Cybersecurity Report, da empresa de cibersegurança Trend Micro. Os ataques incluem campanhas de phishing, com o uso de arquivos e URLs maliciosas, que redirecionam para páginas que disseminam conteúdo infectado e abrem as portas para a entrada de hackers, assim como ataques ransomware, que usam cada vez mais tecnologias furtivas e sofisticadas para obter o pagamento de milhões de dólares das empresas. Vimos, no primeiro semestre, ataques modernos de ransomware, com uso da técnica de dupla extorsão, além de exigir resgate para devolver os dados sequestrados e criptografados. Os cibercriminosos coagem as vítimas, ameaçando liberar informações valiosas na internet, destaca o pesquisador de ameaças da Trend Micro, Fernando Mercedes. Ele lembra que a tática tem obtido sucesso e cita como exemplo os ataques a dois gigantes industriais, a empresa de oleoduto dos Estados Unidos Colonial Pipeline e a JBS, maior produtora e exportadora de carne do mundo. No dia 28 de outubro de 2021, o Conselho Diretor da ANPD deliberou sobre a aprovação do Regulamento do Processo de Fiscalização e do Processo Administrativo Sancionador. Aprovado de forma unânime, o regulamento tem como principal objetivo o fomento a uma cultura de proteção de dados no país. O regulamento tem por objetivo estabelecer os procedimentos inerentes ao processo de fiscalização e as regras a serem observadas no âmbito do processo administrativo sancionador pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A fiscalização compreende as atividades de monitoramento, orientação e atuação preventiva. A aplicação de sanção ocorrerá em conformidade com a regulamentação específica, por meio de processo administrativo sancionador previsto no regulamento. De acordo com a diretora Miriam Imar, relatora do processo, o regulamento é um estímulo à promoção da cultura de proteção de dados pessoais, uma vez que prevê uma atuação responsiva, com a adoção de medidas proporcionais ao risco identificado e à postura dos agentes regulados. A expectativa é que, com o regulamento, a ANPD possa planejar e subsidiar a atuação fiscalizatória com informações relevantes, analisar a conformidade dos agentes de tratamento no tocante à proteção de dados pessoais, considerar o risco regulatório em função do comportamento dos agentes de tratamento, de modo a alocar recursos e adotar ações compatíveis com o risco, prevenir práticas irregulares, fomentar a cultura de proteção de dados pessoais e atuar na busca da correção de práticas irregulares e da reparação ou minimização de eventuais danos. A resolução entra em vigor na data de sua publicação e o primeiro ciclo de monitoramento terá início a partir de janeiro de 2022.